Está comigo minha esposa, a mãe de Lamar, a Rebeca mais velha, o Bernardo, está a Esther, e 2 ficaram em casa, ficou a Abigail e o Anderson Davi. Mas eu louvo a Deus, porque Deus ele tem feito maravilhas, porque é assim que Deus faz. Eu gostaria de que meus irmãos abrissem a sua Bíblia. Aleluia. No livro de Reis, 2 Reis. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Glória a Deus. Aleluia, Jeová. Glória a Deus. Fala com o seu irmão que está do teu lado. Fala para ele assim, com olhar de pentecostal. Fala para ele assim: Deus vai cegar o seu inimigo nas trevas. Ele vai te perder de vista, mas não vai te achar mais. Sabe por quê? Porque a glória de Deus vai ser infinitamente superior. Amém? A palavra de Deus diz assim no texto que abrimos aqui, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: então e tal lugar estará, aleluia, estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem 2 vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: isso, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio. E ele viu que os montes estavam cheios. Cheios de cavalos, carros de fogo em redor, aleluia, de Eliseu. Vou repetir esse versículo, de repente você ainda não entendeu o mistério. Glória a Jesus, aleluia. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos
para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio. Estava cheio. Você acha que esta batalha você está sozinho, irmão? Você acha que essa luta você está sozinho, irmão? Você acha que esta peleja Deus te abandonou? Está cheio. Está cheio de cavalos. Está cheio de carros de fogo. Aleluia! Versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-os de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Pode fechar a tua Bíblia, glorificar, exaltar, bendizer o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço também aos irmãos que estão na minha retaguarda, o pastor Marcos, ao qual conheci ontem pelo telefone, mas parece que já tinha uma eternidade, porque o Espírito de Deus, ele testifica quanto a obra é de Deus, e essa obra é de Deus, e eu tenho certeza que Deus, ele vai bradar muito neste lugar. Muitas almas vão se render aos pés do Senhor, porque a alegria do Senhor, diz a Bíblia, é a nossa força. Louvado seja Deus. Gostaria de agradecer à igreja também por estar nos recebendo nesta noite com tanto carinho. Mas viemos aqui nesta noite trazido pelo Espírito de Deus para trazer algo para a tua vida. Nós vemos que a vida aí fora não está fácil. Nós vemos que estamos rodeados de fariseus, estamos rodeados de inimigo. Ao tempo, a todo momento, pessoas tentam nos barrar, pessoas tentam nos atrapalhar a nossa vida. Mas eu quero te dizer nesta noite que o teu inimigo, ele já caiu por terra. O teu inimigo, ele já foi derrubado. Sabe por quê? Porque o Senhor da glória, ele enviou exército de anjo ao teu favor. E eu creio que nesse terceiro elo desta campanha, número 3 me faz lembrar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu creio que Deus, ele se faz presente neste lugar, na pessoa do Espírito bendito. E ele veio nesta noite, ele veio trazer a resposta para a tua vida, ele veio trazer a resposta para aquilo ao qual você saiu da tua casa. Muitos estão orando, muitos estão buscando a Deus nesta campanha, e eu tenho a certeza que antes do término desta campanha virá muito testemunho para a glória de Deus. Virá muito testemunho, sabe por quê? Porque Deus, ele faz. A palavra de Deus fala que ele não é filho do homem para que minta, e tampouco filho do homem que se arrependa. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se ele falou que está determinada a tua vitória está determinada. Assim eu creio. E se você crê, glorifica e exalte o nosso Deus. Orianda lá e demanto de lá a sépia. Orianda lá e demanto de lá a demanto. Oh, glória a Deus. Sinta a presença de Deus, irmão. Glorifique o Senhor. A palavra de Deus fala que o homem de Deus, por nome de Eliseu, este homem, quando ele recebeu a sua chamada ministerial, diz a palavra de Deus que ele estava cuidando de gado, ele estava cuidando dos afazeres da sua casa, e agora vem Elias e passa por ele e lança a capa sobre ele. E ele, feliz da vida pela chamada de Deus, ele pega e vende uma parte do gado e a outra ele cozinha, faz uma festa em comemoração à sua chamada. Agora nós vemos que a palavra de Deus fala que Eliseu, ele realizou 14 grandes milagres, porque Elias na sua feita fez 7, mas quando Elias foi subindo no carro de fogo, lançou a capa, e a capa caiu sobre a vida de Eliseu, e Eliseu, ele recebeu uma unção dobrada do poder de Deus. E agora nós vemos
e cercado por inimigos. E naquela terra árida, naquela terra seca, o que mais tinha valia, o que mais tinha valor era a nascente de água, o que mais tinha valor era o manancial de água. E na beira, sempre no manancial de água, se construía cidades, e ali eles viviam da agricultura, viviam da pecuária, viviam ali alimentando gado e se subsistindo. E a palavra de Deus fala que agora o rei de Israel, ele tem um grande desafio. O rei da Síria, naquela época a Síria era conhecida como uma grande potência, e agora a Síria resolve invadir, resolve tomar por cativeiro a Israel. Mas a palavra de Deus fala: aonde está um homem de Deus, aonde está uma mulher de Deus, se dobrar o joelho, se orar, se consagrar, se jejuar, o inimigo não pode tocar, o inimigo não pode tocar. E o rei da Síria não esperava por isso. Agora o rei da Síria, ele traz consigo o exército, e eles resolvem acampar para pegar de tocaia o povo de Israel. E a palavra de Deus fala que não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes que aconteceu isso. E a palavra de Deus fala que sempre Deus falava com Eliseu, e Eliseu transmitia o que Deus falara ao rei de Israel, para dar livramento, para dar vitória. E o rei se turbou o coração, o rei ficou nervoso, ele achou que havia um espião no meio do povo dele, e ele começou a falar: mas quem está em favor do rei de Israel? Quem no nosso meio está de conluio com o rei de Israel? Agora veja bem, a palavra de Deus fala que um daqueles homens, um dos oficiais, levantou a voz e disse: olha, meu rei, há um homem de Deus por nome Eliseu, e este homem, Deus sempre fala com ele quando o senhor está pensando deitado na sua cama, como vai fazer a investida de Israel. Eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer algo: o homem de Deus, ele é reconhecido aonde ele passa, a mulher de Deus é reconhecida aonde ela passa, aonde passa há sinal, aonde passa a milagre de Deus. A palavra de Deus fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônio, em meu nome falarão nova língua, em meu nome curarão enfermos, em meu nome farás a maravilha que eu faço e ainda maior. A palavra de Deus fala que Eliseu, ele era conhecido como homem de Deus. Naquela época se olhava para a pessoa e falava: esse é homem de Deus. Hoje em dia está difícil de ver homens e mulheres de Deus, mas eu glorifico a Deus que dentro desta casa eu vi homem e eu vejo mulheres de Deus neste lugar. O meu vizinho está sempre pisando no meu pé, o meu vizinho está sempre olhando para mim, mas sempre quando o meu vizinho ele me vê como um homem de Deus, e continua sendo homem de Deus, continua sendo uma mulher de Deus, porque o seu vizinho ele vai se converter, o seu vizinho ele vai aceitar a palavra. Maravilha, como está uma unção gostosa neste lugar, como o poder de Deus está manifestando neste santuário. Você pode sentir aí a glória de Deus, meu irmão. Você pode sentir a presença de Deus. Dá vontade de voar, dá vontade de glorificar, dá vontade de exaltar, dá vontade de bendizer a todo instante que o Senhor é Deus. E falaram para aquele rei: existe um homem por nome de Eliseu, ele é diferenciado, ele é diferente, ele não murmura, ele não xinga, ele não fala palavrão. Este homem, da boca dele só sai aleluia, só sai glória a Deus. Esse homem é diferente. Aonde você estiver, meu irmão, escuta.
está em vós do que o que está no mundo. Creio eu, e a Bíblia me dá base para fazer conjecturas. Creio eu que a notícia chegou a Eliseu. Creio eu, pastor Marcos, que a notícia chegou a Eliseu. E muitas vezes tem aquele crente que é meio água morna, ele não acredita no mistério, ele não acredita no poder de Deus, ele não acredita na glória de Deus. Creio eu que chegou um grupinho e falou para Eliseu: Eliseu, corre, foge, Eliseu, porque está vindo uma tropa inteira contra a tua vida. Eu ouvi dizer que o rei da Síria levantou um grande exército para ir encontrar com você. E eu estou te dizendo, Eliseu, foge, foge, se esconda. Ei, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Você não tem que fugir da sua dificuldade, ela tem que cair por terra, porque o Senhor da excelência, o Todo-Poderoso, Ele vai na tua frente. Oh, meu Deus! Ah, Eliseu, foge, Eliseu, eu não quero ver você morrer, você é gente boa, você é um cara até alegre, você é uma pessoa até descontraída, eu não quero ver você morrer, Eliseu. Eu te ajudo a fugir. Aqui que o homem de Deus fala, creio eu que Eliseu olhou para aquela turminha de fraco, igual galinha de Angola. Creio eu que ele olhou para aquela turminha de desesperado, porque a pessoa, quando não tem fé em Deus, ela se desespera por qualquer coisa. Tem pessoa que ela começa a arrancar o cabelo da cabeça, tem pessoa que ela começa a andar para um lado para o outro da casa, faltando alimento, e as vasilhas vazias, desesperada. Mas eu creio que existe ainda no meio nosso, no século 21, pessoas que quando a vasilha está vazia, ela ora ao Deus, e o Deus vai lá e traz a multiplicação. Eu creio que Deus, Ele faz e sempre fará o milagre. E o que Eliseu olhou para aquela turminha e falou assim: vocês estão querendo tirar o meu ministério, vocês estão querendo tirar o milagre da minha vida, vocês estão querendo que eu perca a minha bênção. Eu não vou perder de forma nenhuma. Deixa vir, deixa chegar, porque eu tenho a certeza que Deus vai mudar a história. A palavra de Deus fala que Jesus, ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade de milagres. Cafarnaum é onde que Jesus, ele operou muito milagres e muitas vitórias aconteceram. E agora Jesus, ele está em Cafarnaum ensinando o povo, e estava cheio o lugar. Veja, a palavra de Deus fala que estava cheio, não cabia mais ninguém dentro da casa. E agora 4 amigos tinham um paralítico que era amigo deles. E eles falaram: olha, Jesus, ele voltou a Cafarnaum, e esse nosso amigo não pode ficar do jeito que está. Jesus, ele vai fazer uma obra. O que faremos? Como entraremos? Como chegaremos até o mestre? A palavra de Deus fala que eles pegaram aquele moço na cama, no seu leito, e subiram sobre o telhado. Eu creio que um segurava uma corda, o outro segurava a outra, varão. E ele foi descendo, e ele foi descendo. E eu creio que à medida que ele via Jesus, ele ia glorificando só com a boca. Ele ia glorificando. E eu creio que as pessoas ficavam olhando e falavam: mas isso aí não vai dar certo, isso aí não adianta, isso aí não vai para frente. Mas ei, deixa eu te dizer, quando Deus fala, acontece. Se as pessoas estão duvidando no teu milagre, creia, porque o seu milagre já está aqui. Creia, porque o teu milagre já está aqui. E agora, diz o texto bíblico que aquele paralítico
achou graça. E quando Jesus acha graça, meu irmão, um milagre acontece. Quando você chama a atenção de Deus, quando você chama a atenção de Deus, um milagre acontece. E Jesus, olhando para alguns escrivãos da época que tinham um talento e sabiam escrever, escreviam para o imperador, escreviam a lei para o povo, eles estavam ali. Eu creio que Jesus olhou para aquela meia dúzia e falou: agora eu vou mexer com eles. Ele falou: olha, meu filho, estão perdoados os seus pecados. Aqueles homens, eles olharam e falavam assim: mas quem é esse? Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. E Jesus viu que eles estavam murmurando entre eles, e Jesus olhou e falou: agora eu vou completar a obra, porque Jesus não faz nada pela metade. Se Ele começou uma obra na tua vida, Ele vai terminar. Se Ele começou uma obra na tua vida, vai terminar. Se o milagre está vindo, Ele vai te alcançar. E a palavra de Deus fala que Jesus, Ele falou: olha, levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Sabe o que é isso? Isso é o Senhor da glória. Chame a atenção de Deus nesta noite, porque Ele vai tratar na tua casa. Eliseu, eu não vou perder de jeito nenhum essa vitória. E agora Eliseu, em Dotã, ele deita à noite. Eu creio que ele começa a orar a Deus, eu creio que ele começa a glorificar a Deus, e os inimigos vêm e rodeiam toda a cidade. Veja bem que era muito para uma pessoa só. Eles investiram maciçamente para uma pessoa só, mas essa pessoa, ela carregava consigo a marca do Deus vivo. O inferno, meu irmão, ele levanta contra a tua vida. O inferno, ele levanta contra a tua vida, mas ele levanta para cair, porque ele vai tomar um tombo nesta noite, e ele vai custar levantar. Eu quero te dizer que já está acontecendo algo dentro do teu lar nesta hora, está acontecendo algo dentro da tua casa nesta hora. Sabe por quê? Porque aquela rebelião que se levantou contra dentro da tua casa, aquela peleja que se levantou e se instalou dentro da tua casa, hoje ela está caindo por terra. Hoje o Senhor envia anjos com a espada desembainhada dentro da tua casa para cortar esse laço do diabo. Aleluia! Em momentos de crise é que Deus opera. Em momentos de crise é que Deus mostra o seu poderio. Em momento de dificuldade é que Deus mostra a tua glória. Em momento que você viu que já não tem mais nenhum recurso, é que Deus entra na tua história. A palavra de Deus fala que esse mesmo homem de Deus, por nome Eliseu, ele faz o quê? Ele passa sempre na porta de uma mulher, e esta mulher tinha um marido já de idade, e sempre Eliseu descendo e na casa dos profetas, sempre Eliseu passando, e aquela mulher observando estrangeira, mas observando a caminhada daquele homem, aquela mulher observando a trajetória daquele homem. E diz o texto que aquela mulher vira e fala para o seu esposo assim: veja bem, eu tenho observado, eu tenho olhado, eu tenho vigiado este homem, e a conduta dele é ilibada, a conduta dele é sempre correta. Eu não vejo defeito, eu não vejo esse homem murmurar. Verdadeiramente ele é homem de Deus. E eu quero que você faça um quarto aqui em cima, coloque uma escrivania, coloque uma cama boa, e quando ele passar aqui, ele venha se hospedar na nossa casa, porque eu sei que ele é homem de Deus. Ei, eu quero te dizer uma coisa: estão te observando, estão te olhando, estão te vendo. E eu quero te dizer que o diagnóstico, eu quero te dizer que a resposta da pessoa que está te olhando tem que ser essa: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Eu tenho observado e tenho visto que mesmo em meio à crise, ele não tira o sorriso dos lábios. Em meio à crise, ele está glorificando e exaltando a esse Deus Todo-Poderoso.
agora chegaram para o profeta e falaram para ele: seu suíte está pronto, seu quarto está pronto. E ele vira e fala para o seu moço, para o seu discípulo: o que eu faço? O que eu faço para abençoar esta mulher? Ela tem tudo, ela tem riqueza, ela tem uma boa casa, ela tem servos, ela tem um esposo. E aquele moço vira e fala assim: ó meu Senhor, mas ela não tem filho. Ela não tem filho. E Eliseu: oh meu Deus, Aleluia. uma palavra sai da boca do profeta, acredita. Porque a tua bênção está retardando, está demorando a chegar, porque você não está acreditando. Mas acredita na palavra do profeta. Porque não é o homem falando, é Deus falando. Aleluia. E a palavra de Deus fala que Eliseu virou e falou: olha, neste mesmo final de ano, você vai ter um filho. E aquela mulher falou: está zombando de mim, está rindo de mim. A esposa está quase morrendo. Ele falou: tu verás a glória de Deus. Sabe por quê? Porque fizeste um favor à obra de Deus. Aleluia. Sempre que você faz algo para a obra de Deus, saiba de uma coisa: Deus ele te retribui. Deus ele te retribui. Aleluia. Quando você escute esse milagre, quando você faz algo para Deus, Deus ele não te deixa de mão vazia. Quando você sempre faz algo para Deus com o coração aberto, Ele tem uma recompensa para tudo. E a palavra de Deus se cumpriu. E aquela criança nasceu, cresceu. E na idade já de menino, ele estava com seu pai lá cuidando dos afazeres da terra. E lhe deu uma dor de cabeça. E o seu pai falou: vai para tua mãe. Vai para tua mãe, porque chega lá, sua mãe te dá um remédio, faz alguma coisa. E a mãe foi e recebeu o filho colocou a cabeça no seu colo. E diz a Bíblia que aquela criança ela morreu. Escute, aquela criança ela morreu. Aquela mulher poderia ter sido desesperada, aquela mulher poderia ter entrado em parafuso, mas não, ela ficou sabendo onde estava o homem de Deus e foi até lá o homem de Deus. Ela foi lá e chegando próximo, o homem de Deus perguntou para ela: vai tudo bem? Ela falou: vai tudo bem. Isso é o que, meu irmão? Isso é confiança em Deus. Está desempregado, não murmure e fala: vai tudo bem. A crise está pegando, fala que vai tudo bem, porque a tua vitória está na tua fé. Agora chega, os soldados sírios se preparam, olham e falam: está tudo pronto. Agora Eliseu não escapa, agora Eliseu está nas nossas mãos. Agora Eliseu, ele está perdido, porque ele não fugiu da cidade, agora ele está um alvo fácil. Muitas vezes o inimigo fala isso através da tua vida. Muitas vezes o inimigo olha para ti e fala: agora está fácil, agora eu tirei ela da comunhão, agora eu tirei do sossego. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você dobrar o teu joelho, quando você orar, o inimigo ele vai ver que não tem nada fácil. Pelo contrário, ele vai receber rajada de fogo no lombo e o Senhor da glória vai ser glorificado. Deus fala que ali o moço estava dormindo. Eu creio que o moço estava até roncando. Eu creio que o moço ele estava num sono profundo. Mas eu creio também que Eliseu estava na madrugada em oração. Eu creio também que Eliseu estava orando. A palavra de Deus fala que no último dia, antes da crucificação, diz o texto bíblico que Jesus estava no monte, no jardim, orando. E ele chamou os seus discípulos para orar junto com ele. E ele se afastava um pouco. E à medida que ele se afastava e ele voltava, ele encontrava os discípulos fazendo o quê? Dormindo.
E ele acordava e virava e falava: mas não pode nem um momento sequer orar comigo, não pode um momento sequer estar comigo em oração, orando e rogando ao Pai. E ele voltava de novo para o seu local e começava a orar, e daí a pouco ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Agora ele virou e falou assim: o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o adversário, mas existe 3 adversários na nossa vida. O primeiro adversário é a nossa carne, é a nossa vontade, é o nosso desejo. O segundo inimigo é o inimigo mesmo, é o acusador, é o diabo. E o terceiro inimigo é o mundo, irmão, é o mundo. A palavra de Deus fala em Tiago 4:7, fala desta forma: portanto, sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é fazer a vontade de Deus. Sujeitar a Deus é viver debaixo da vontade do Todo-Poderoso. Sujeitar a Deus é dizer não à minha vontade, que venha prevalecer a vontade de Deus. Jesus, ele estava ali prestes a ser preso, e ele virou e falou: que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade venha prevalecer. Sabe o que é isso? É a pessoa dizendo: eu estou vencendo o meu maior inimigo, que sou eu mesmo. E a palavra de Deus fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. Como eu vou resistir ao diabo? Em oração. Eu creio que Eliseu estava naquela noite se sujeitando à vontade de Deus. Eu creio que Eliseu estava naquela noite se sujeitando à vontade do Todo-Poderoso. E eu creio também que na sua oração ele estava resistindo ao diabo. Porque quantas pessoas falaram para ele que ele tinha que fugir, que ele tinha que se esconder, e ele não se escondeu. Sabe por quê? Porque ele estava resistindo ao diabo. E esse versículo fala, no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Ele vai fugir da tua vida. O mundo vai fugir da tua vida, meu irmão. O mundo não vai te querer, o mundo vai fugir da tua vida. Sabe por quê? Porque quando aquela pessoa chegar para conversar piadinha e moral com você, você vai estar falando para ela somente de Jesus. Ela só vai ver nos seus lábios Jesus, Jesus, a glória de Jesus. Ela vai falar: eu não vou ficar perto desse homem, porque ele tem Jesus. Oh, aleluia. Aí no versículo 8 de Tiago 4:8 vem a vitória. Achegai-vos, portanto, a Deus. Entenda: achegai-vos, portanto, a Deus, e Ele achegará até vós outros. Sabe o que eles já estavam fazendo? Ele estava se aproximando de Deus a todo momento. Ele estava se aproximando de Deus a todo momento. Ele não queria saber se o inimigo estava vindo. Ele não queria saber das notícias ruins. Ele estava se aproximando de Deus, porque Deus tem sempre uma notícia de vitória. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! A palavra de Deus fala, esse mesmo texto que nós lemos de 2 Reis, fala que o moço, pela manhã, espreguiçando, despreocupado. Estamos em tempo de guerra, não é tempo de se acomodar, não é tempo de baixar a guarda. É tempo de batalha, é tempo de vigilância, é tempo de observar o inimigo e falar: Senhor, faça com que ele venha bater em retirada.
retirada da minha vida. É momento de falar: Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te glorificar, eu estou aqui para bendizer o teu santo nome. Aleluia. Não é tempo de baixar a guarda, é tempo de guerra. É tempo de guerra. Ainda a harpa 305 fala: soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Soldados somos de Jesus. Aleluia. E aquele jovem, ele estava meio disperso, ele não estava entendendo a profundidade da coisa. E quando agora ele olha para Campina, pastor Marcos, ele vê e olha, e olha, e olha, e olha, e ele vê ao seu derredor. Essa palavra profética, derredor, é porque não está ao redor, está ao derredor, um pouco distante. Ele vê os inimigos, ele vê soldados bem preparados, ele vê soldados com armamento, ele vê soldados com cavalos e carros preparados para invadir a cidade. E agora ele corre, vai até Eliseu, e ele fala para Eliseu: Eliseu, está acontecendo, Eliseu, os inimigos vieram e nos cercaram e não tem para onde fugir. Para todo lado que eu olho eu vejo o inimigo, para todo lado que eu olho eu vejo a dificuldade, para todo lado que eu olho eu vejo. Eu já estou pensando em pegar uma bandeira branca e levantar e me render, Eliseu. Eu estou pensando já me entregar, Eliseu. As pessoas não estão assim. Quantas pessoas não estão pensando em se entregar? Quantas pessoas não estão pensando, chutar o balde, largar, falar assim: eu não aguento mais aquele irmão me perturba o tempo todo, falando que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar. Eu já não estou aguentando mais aquele irmão. Ele sempre só está me chamando para ir para o monte, para o meio do mato, e aí aquilo outro. Eu não gosto do mato. Mato tem bicho, mato tem carrapicho, mato tem carrapato, mato tem isso, mato tem aquilo. Mas eu quero te dizer, no mato também tem a glória de Deus. Aleluia. Ali você rasga o coração para Deus, você glorifica a Deus. E Jesus era o homem da montanha. Jesus era o homem da montanha. Jesus, ele adorava uma montanha, porque na montanha só vai poucos. A palavra de Deus fala que Abraão pegou o seu filho e foi para um monte onde que não sabia onde era, e depois se tornou um monte de Moriá. E quando ele chegou, Deus falou: é esse aqui. Ele falou: então fica servos, porque eu vou subir com Isaac. Porque o lugar da montanha, o lugar do altar, é lugar daquele que vai buscar a promessa de Deus, é aquele que vai buscar a glória de Deus, é aquele que vai sentir e vai ter experiência real com o Todo-Poderoso. Eu lembro que Eliseu olhou para aquele jovenzinho, falou: tem jeito, está andando comigo e não percebe que há algo maior na nossa vida. Está andando comigo e ainda fica murmurando. Está andando comigo e nunca passou fome. Está andando comigo e sempre teve o mantimento, teve o necessário. Deus nunca deixou faltar nada. Agora está preocupado em comer a dúzia de carro, comer a dúzia de cavalo. Mas eu vou pedir algo a Deus. Eu vou pedir algo a Deus. Senhor, abre os olhos desse moço. Senhor, mostra a ele a tua glória. Senhor, mostra a ele o teu poderio. Mostra a ele, Senhor, o que o Senhor vai fazer com esse inimigo. Mostra a ele, Senhor. A palavra de Deus fala que os olhos daquele jovem se abriu, e agora ao redor, não ao derredor, mas ao redor deles estavam cheios. Você
aleluia. O abençoado do Pedro virou e falou para Jesus: Jesus, se vierem te matar, eu estou aqui com um canivetinho, eu vou matar muito soldado. Eu posso até morrer, mas não vão te prender. Jesus olhou para aquele homem e falou assim: meu Deus, deixa eu te falar, Pedro, se eu quisesse, eu pediria a Deus e Ele enviaria uma legião de anjos. Mas sabe por que eu não vou pedir? Porque não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Aleluia! E a vontade dele é que eu passe por esse sofrimento, para que no terceiro dia eu ressuscite. E vou dizer um pouco mais, Pedro. Antes que o galo cante, tu me negarás. E não vai ser vai ser 3 vezes. Mas eu vou te dizer mais, Pedro. Depois que você me negar, vai vir um arrependimento e vai vir a conversão. Porque você ainda não é convertido, você é convencido. Eu vou lhe dizer mais, Pedro. E quando você se converter, você vai arrebanhar a minha igreja. E eu vou te dizer mais, Pedro. E sobre mim será edificada a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito forte o que está acontecendo neste lugar. É muito forte o que está acontecendo neste lugar. Ali aquele jovem moço, que não era o Geazi mais. Geazi já tinha pegado lepra, já tinha morrido. Aquele jovem ali, eu creio que quando a situação muda, muda o semblante. Quando o vento está favorável, muda o semblante, irmão. É pizzaria todo final de semana, é churrasquinho todo tempo. Mas quando a coisa está feia, não pode mudar o semblante, não. Tem que continuar com o mesmo semblante, tem que continuar com a mesma alegria. E ali mudou o semblante daquele jovem. Na hora que ele viu o anjo de fogo, na hora que ele viu o carro de fogo, irmão, na hora que ele viu o carruagem em fogo, eu creio que ele cruzou as perninhas e começou só a glorificar. Você pode cruzar a tua perna e glorificar, porque o reforço já chegou, o exército de Deus já chegou na tua peleja. A prova vai passar e Jesus ele vai te honrar. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai exaltando. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor ele entrou na tua peleja. Oh meu Deus, eu creio que Deus olhou do céu e falou assim: Eliseu, você mesmo, pequenino aí, calmo, é você mesmo. Você é diferente. Você é diferente mesmo, Eliseu. Você é um dos meus. Diga aí, Eliseu, o que tu quer que faça? O que tu quer que faça? Aí nós voltamos a Jesus, na saída da Jericó, antiga Jericó. Tinha um cego, e esse cego gritava. Jesus falou: esse cego é diferente. Esse cego me chamou a atenção. Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, vai chamar esse cego. Vai chamar porque ele me chamou a atenção. Ei, chama a atenção de Deus nesta noite. Chama a atenção do Todo-Poderoso nesta noite. E a palavra de Deus fala que aquele cego ele foi posto diante de Jesus. E Jesus falou: meu filho, o que queres que eu te faça? O que queres que eu realize na tua vida? E ele falou: eu quero ver. Eu creio que Deus falou para Eliseu: o que quer que eu faça com esse povo aí? Eliseu, o que quer que eu faça com o teu inimigo? E Eliseu falou assim: Senhor, cega eles todos, que nós vamos trazer eles para o arraial. E nós não vamos tratar mal, não. Nós vamos dar água e
pão. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele vai cegar o teu inimigo nesta noite. Ele não vai te enxergar, Ele não vai te ver, Ele não vai poder te enxergar, porque a glória de Deus estará sobre a tua vida. E se você crer, se coloca no pé em nome de Jesus. Permitir orar pelos irmãos. Aleluia. Coloca a mão assim sobre o teu peito. Coloca assim sobre o teu peito, sobre o seu coração. Eu quero te dizer que mais é o que está com você. Mais é o que está com você. Oh, glória a Deus. Teve uma época que eu estava fazendo uma campanha no monte, e de 7 dias passei para 14, de 14 para 21, e quando eu vi já estava mais de 2 meses. E num período desse que eu estava lá, Deus me mostrou, pastor Marcos, um anjo que representava um oficial, uma autoridade, e outros anjos. E o Espírito de Deus me falava assim: esses que estão postos à tua frente são seus conservos, e eles todos de espada desembainhada. Eu quero te dizer nesta noite que você não está só nesta luta. Eu quero te dizer nesta noite que tem anjos de Deus ao seu redor. Tem anjos de Deus lutando em teu favor. Então não cesse de orar, não cesse de se consagrar, porque quanto mais você ora, mais você fortalece o anjo de Deus. Quanto mais você se consagra, mais você fortalece o anjo de Deus. E quando você fortalece o anjo de Deus, ele vence as pelejas da tua vida, da tua família. O anjo do Senhor, ele luta em teu favor, e é isso que ele faz. Eu quero orar pela tua vida nesta hora, nesse terceiro elo. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, assim como o Senhor foi com Eliseu, assim